Sambataliwa. Eu não entendi. A última vez aqui vocês disseram para mim que tinha decorado. Cadê o povo que falou isso comigo um tempo atrás? Ninguém se lembra? Feliz sábado. Eu usei uma expressão da língua Umbundo, uma língua paterna lá de um país africano. Eu falei com vocês um tempo atrás. Quem se lembra disso aí? Ah, minha amiga aqui lembra. Então vamos lá comigo? Sambataliwa. São José é o lugar de gente mais inteligente misturado com capim grosso. Eu não sei porque que vocês não estão dando conta. Irmãos, feliz sábado, é uma alegria estar aqui de novo. Eu estou tão feliz por a igreja, hoje está tão bonito, não é? É sábado, e aí todo mundo vem, não é? Porque é sábado. Mas bendito seja Deus por tudo isso aqui. Eu queria ver a apresentação, mas infelizmente cheguei, já estava no meio do caminho, mas parece que foi muito bonito. Foi bonito? E queria ver também o segundo hino do... Chama de grupo ou de coral, Domingos, meu parceiro? Do grupo, mas não ouvi. Mas glória a Deus por tudo. Eu queria rapidamente pedir ao sonoplasta que colocasse para mim Romanos, no capítulo 1 e o verso... Por favor, coloca Romanos, capítulo 1 e o verso 16, em nome de Jesus. Se puder abrir sua Bíblia, em Romanos, capítulo 1 e o verso... Romanos, capítulo 1 e o verso 16. Antes eu queria fazer aquela nossa cerimoniazinha de todas as noites, não é? Para não se esquecer. Quem gostou daquilo que a gente faz toda noite? Quem gostou aí? Bem. Então vamos lá fazer para aqueles que não vieram, saber. Olha para o teu colega de banco e aperta a mão dele com tanta força até ele dizer aleluia. Tem gente que não está segurando, não entendeu? Todo mundo precisa travar na mão do outro aqui, essas menininhas. Pega na mão dela, minha filha, pega na mão dela. Pega na mão desse menino, do meu amigo aqui, Domingos, meus parceiros. Agora, olha nos olhos de quem está do teu lado e diz assim, ó. Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Ô, glória! Amém, aleluia. Graças a Deus. Pode deixar na tela bem grande, filho, em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos entrar na mensagem, que o tempo não nos espera. Eu não quero cansar você hoje, tá bom? Se bem que não sou eu que domino isso, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Então vamos orar. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós honramos a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Nós viemos aqui prestar culto a Ti. Porque na realidade culto não se faz, culto se presta, né? Nós viemos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para prestar esse tributo de louvor, porque culto não se assiste, culto se presta. E se nós viemos te adorar, então o técnico desaparece. Se nós viemos te adorar, então o ego precisa sumir, porque tu estás aqui nesse lugar. Amém. Senhor Espírito Santo de Deus, bem-vindo entre nós, Senhor. Amém. Faz a tua obra, visita cada coração. Abençoa, Senhor, ilumina, ampara e salva, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Põe o próximo verso, por favor, filho. Põe o próximo verso, por favor. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pode voltar para o primeiro e deixar aberto em nome de Jesus, meu filho. Muito obrigado. Queridos, nós temos uma palavra que para mim é uma das mais sérias que eu possa estar pregando e das mais sérias que você pode estar ouvindo.
Há vários evangelhos. Há o meu evangelho, não é? Tem o quinto evangelho de um monte de gente que acha, eu acho que isso não precisa, eu acho que isso não é necessário, eu acho que isso não é assim, eu acho que isso é assado. Tem pessoas que instituíram o seu próprio evangelho. Tem o evangelho secular, que é cada um por si, Deus por todos. Mas existe o evangelho de Cristo, que é um evangelho real. O mundo, ele marcha desgovernado para o seu final. As coisas nos mostram, os sinais indicam que Jesus Cristo voltará em glória e majestade no futuro próximo. Nós temos hoje, aqui agora, nesse momento que eu falo a você, nós temos mais de 100 conflitos de guerra armados espalhados na face da terra. Mais de 100. O Senhor disse que quando vires falar de guerra, de rumores de guerra, Jesus estava prestes a se manifestar. Nós temos no Brasil, a cada 25 minutos, alguém se suicida, porque não conhece o Senhor Jesus. As pessoas morrem de overdose no Brasil, a cada 40 minutos uma pessoa morre, a cada 60 minutos uma criança é estrupada, a cada 37 segundos morre um bebê de pneumonia no mundo. O mundo está um caos. Jesus está voltando, porque ele disse, tu precisa entender que quando a figueira brotar, nós identificamos o verão. O mesmo ocorre quando o mestre estiver próximo a vir, vocês verão os sinais. Nós temos no mundo hoje 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. 8 bilhões e 300 milhões de habitantes no planeta Terra. Desses 8 bilhões e 300 milhões de habitantes, apenas 2 bilhões e 300 são cristãos, dissolvidos em mais de 32 mil denominações religiosas. Uns que acreditam sim, outros que acreditam assado, mas são o grupo que fala de Jesus. Outros 6 bilhões não conhecem Jesus, não, ou se conhecem, não querem saber de Jesus. Eles estão cuidando da sua própria vida, das suas próprias coisas. Esses 8 bilhões, esses 6 bilhões que não servem a Jesus, eles têm um foco, eles têm uma distração, eles têm algo na vida dele que os faz felizes. Como que é isso, Jean? Nesse momento, no mundo todo, tem pessoas fazendo várias coisas para se satisfazer. Nessa hora aqui, tem pessoas que estão nas jogatinas, perdendo tudo que tem em uma mesa de jogo e está voltando para casa para dizer para sua esposa que vai ser despejado de casa porque perdeu na noite passada, porque se alegrava com os jogos, com as jogatinas, e ele se realiza lá e volta de lá feliz. Nesse momento aqui, tem várias pessoas espalhadas no mundo que estão se prostituindo. Estava vendo a história de um ator muito famoso que morreu um tempo atrás e ele morreu fazendo sexo. Agora, o sexo que ele fazia, ele estava amarrado ele colocou uma estrutura de madeira e ele estava amarrado seminu na estrutura de madeira com pessoas do lado dele induzindo ele a um prazer, e ele morreu amarrado de mão e de pés em uma espécie de roleta fixa, porque era essa a forma dele se satisfazer. Existem milhares de pessoas no mundo que seguem esse mesmo caminho, estão voltando de lá realizados. Nesse momento que eu estou falando aqui com você, tem milhares de pessoas no mundo, desses 6 bilhões, que não conhecem Jesus, que está se drogando, com droga na veia, com overdose, com várias formas de se drogar, e eles voltam para casa, chumbado de droga, mas feliz. Nesse momento que eu estou pregando aqui para você, tem um monte de centro de macumba aberto, de umbanda, de candomblé, de feitiçaria, de terreirada, e as pessoas estão lá, e eles chegam no centro de macumba. Eu estava vendo uma experiência de um pastor que era macumbeiro, e ele disse que foi muito rico, um empresário aqui de Salvador, e ele chegou no centro de macumba e falou, quem é o chefe? Os líderes falaram, bem, o chefe é Satã, ele vai chegar meia-noite. Ele falou, eu quero falar então com o chefe. Chega Satanás meia-noite, ele diz, eu quero ser rico, eu quero a mulher do meu amigo que é mais bonita que a minha, eu quero o carro igual ao do meu amigo, e eu quero ser um grande empresário. Satanás disse, ok, eu vou te dar isso, faz um sacrifício com a tua filha, traz para mim isso e aquilo outro. E ele fez o que Satã pediu, e ele virou um empresário, ele tomou a mulher do seu amigo, e ele era um dos homens mais ricos de Salvador, e aceitou o Senhor, mas ele se realizou com Satanás.
Está cheio de gente aqui agora que estão lá no centro de Candomblé e eles voltam felizes. Felizes e animados, porque lá eles acham a sua alegria. Mas sabe um evento que ocorre na face da terra, que para mim é um dos mais estranhos e esquisitos que eu vejo, é a congregação de crentes que se reúne. Ele sai da sua casa, coloca uma roupa diferente, põe uma Bíblia embaixo do braço, diz que vem comungar com Deus e chega na igreja, eles finalizam num banco da igreja e não passa de membros de banco, como prego e parafuso, e nada mais acontece. As pessoas se realizam lá fora com todo tipo de diabo, mas os crentes não podem se realizar aqui dentro com Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui dentro, o Senhor Espírito Santo está aqui a semana toda, mas tem gente que não está ligando para isso. Falar sobre o Espírito Santo, entender que ele existe, isso não vale muita coisa, porque se eu acredito em algo, eu preciso experimentar. Qual é o papel do Senhor Espírito Santo? É ver você distraído, indiferente com a presença dele, e sai daqui do jeito que entrou, não consegue compreender que aqui é um lugar de crescimento, não consegue entender que aqui é um lugar onde as coisas precisam acontecer, e nós voltamos muito pior do que o que chegou. E isso é o maior absurdo, porque o crescimento é a base da vida cristã. Você vai ter um cereal na sua mesa mais tarde e vai ter uma fruta, uma verdura e uma proteína, porque os animais cresceram, o cereal cresceram, as frutas e verduras cresceram. Se teu filho não cresce, tu leva no médico para dar poliplex, para dar vitamina, não é, Domingos? É para crescer, porque está raquítico, não está acontecendo. O crescimento é a base da vida cristã. Se as coisas acontecem lá fora através de crescimento, por que nós não podemos crescer diante de Deus? Quem foi que te disse que o evangelho é só isso? Só sentar, ouvir uma palavra e volta para casa, e daí? Isso não vale muita coisa. São Paulo dizia na sua palavra, eu acho isso perfeito. Ele dizia, quando vocês se reunirem para adorar, um tem salmo, um tem bênção, um tem governo, outro tem ciência, outro tem língua, outro tem milagre, outro tem profecia. Meu Deus, que tudo isso aconteça no meio da congregação, mas em ordem. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Quando tem reunião na presença de Deus, o Senhor Espírito Santo se manifesta e depende da tua coerência, da tua crença, porque Deus não vai dar pérolas a porcos e Ele trabalha com quem acredita. São Paulo diz assim, ó, tem um que tem governo ali, Deus usou, e o vizinho fala, semana que vem é eu. Aí o fogo começa a queimar. Tem outro que diz assim, olha, eu tenho uma profecia, vem aqui. O outro diz, outro dia é eu. Começa a pulverizar no meio da congregação, e isso é alimentação espiritual, para que nós possamos crescer, e isso é cristianismo. E por conta dessa falta de experiência, nós vivemos uma vida covarde dentro da igreja. E eu não generalizo nunca a minha colocação, mas no geral nós somos assim. Foi feita uma pesquisa em um colégio adventista e a pergunta que fizeram para os alunos era a seguinte: qual é a sua expectativa com relação aos eventos finais à volta de Jesus? De 100% dos alunos de um colégio adventista, a maioria filho de adventista, filho de pastor, a maioria, 50% dos entrevistados disseram assim: eu quero morrer, mas não quero ver a volta de Jesus, porque eu não dou conta de aguentar a presença dele. Colégio Adventista brasileiro. 30% dos entrevistados disseram que tinha medo dos eventos finais, que tinha medo da volta de Jesus. Apenas 20% disseram que queria ver Jesus em glória e majestade. E eu te pergunto, o que está acontecendo conosco? Eu tenho 41 anos que congrego, que sirvo a Deus nessa igreja, fui com 9 para 10. Eu vivo vendo isso. Quando isso vai acontecer? Quando isso vai mudar? Nós temos um problema, irmão. É que muitos de nós na igreja conhecem um Deus de segunda mão. É porque eu ouvi falar, é porque meu pai está, minha mãe está, meu irmão está, eu também vou. Vai para compor. Não existe aquela paixão no coração por o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a gente não experimenta milagres. É por isso que o cristianismo parece oba-oba, surreal, história de carochinha, nada é novo. Mas como seria? Em uma pesquisa só aqui no Brasil, diz que o jovem brasileiro, ele abre o celular em média 220 vezes por dia. Como
Como que eu vou me encher de Jesus? Porque eu estou ligado só no secular. Eu dou alimento à besta fera o dia todinho, quero receber a glória de Deus em uma noite de culto. 220 vezes em média se abre o celular no Brasil. Eu te pergunto, tu abre a tua Bíblia 20 vezes? Tu abre a tua Bíblia 2 vezes? Tu abre a tua Bíblia uma vez? Há uma expressão do profeta que disse que chegaria o tempo em que a verdade desfalecia da igreja e quem ousasse falar a verdade seria confundido na igreja e chamado até de doido. Eu me lembro que em 21, quando Jesus me curou da morte, que eu estava desprovido de possibilidade de vida, eu disse, o que é que eu posso fazer para te agradar, Senhor? Minha vida é no Jornal Nacional, é no WhatsApp. O que é que eu posso fazer para te agradar? E eu resolvi fazer mês bíblico, e eu contei 1189 capítulos, e eu disse, vou fazer uma média, descobri que em 1 hora eu lia 10 capítulos, falei, vou tirar 4 horas por dia, 30 dias por mês, 1189 capítulos, comecei a fazer mês bíblico, e eu estou fazendo mês bíblico desde 2021, e eu leio a Bíblia 3, 4 vezes por ano, porque eu faço mês bíblico, mas tem gente que fala assim, mas mês bíblico você não entende, mas é melhor 2 anos bíblico. Veja, o crente está lento, ele não quer, sabe, ele não quer loucura por Jesus, ele prefere clicar 200 vezes no celular do que fazer mês bíblico, é doido, mês bíblico. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu me lembro que uma vez que eu achei que eu devia ser pastor, eu fui fazer um vestibular e eu peguei uma pilha de livro desse tanto, e eu lia e comia, e para passar no vestibular, como de fato aconteceu positivo, eu apenas desisti de ir, mas eu descobri que eu não consegui decorar nada que eu li, apenas ficou aqui, e lá na hora eu me saí bem. Quem faz faculdade aqui sabe que você não vai dar conta de copiar tudo que você leu, mas fica gravado aqui no seu subconsciente, no seu quinto sentido. Então, ler em voz alta já foi pesquisado e se descobriu que você dá informação para o seu cérebro 2 vezes. Porque você ouve você falando. É a melhor forma de aprendizado, é em voz alta e de uma forma eloquente ou intérprete. Mas isso parece loucura, não é? Jean é meio doido. Precisa fazer isso? Precisa. Eu descobri tantas coisas com Jesus. Eu descobri coisas que eu achei que sabia em 41 anos de igreja, e eu descobri que eu não sabia nada. E hoje eu estou aprendendo, ainda preciso aprender demais, mas eu me aviciei em mês bíblico. Isso é o que tenho, meio século, estou fazendo e está dando certo, com a vista meio cansada. Por que o jovem da igreja não pode fazer esse desafio com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Deus do céu, desses 2 bilhões e 300 milhões de crentes dissolvidos nessas 32 mil denominações, esse total de crentes está perdendo, sabe para quem? Para 6 personalidades bíblicas. Foi feita uma pesquisa e descobriu o seguinte, você pode verificar isso, que Neymar, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift e mais 2, 3 que tem aí, juntos eles estão arrastando 2 bilhões e 600 milhões de seguidores, 6 personalidades secular que vai morrer daqui uns dias, que deita para dormir, nem sabe se levanta, está atraindo mais seguidor do que o evangelho. O que está acontecendo conosco? Quando isso vai ser consertado? Quando isso vai parar? Isso não é possível. Eu não conheço uma expressão bíblica ou um personagem bíblico que não teve experiência com Jesus. Você conhece? Se todas essas pessoas tiveram experiências com Jesus, por que eu e você não podemos ter? Por que isso parece utopia, loucura? Isso não é loucura. Sabe qual é o maior desejo do coração de Deus? É a sua atenção. Ele não tem a minha e a sua. Aquela palavra diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe por que não há crescimento na igreja? Porque muitos de nós não acreditamos no evangelho de Jesus Cristo. E eu vou provar nessa noite que muitos de nós não acreditam nisso. Se você for verificar, você vai descobrir que a palavra poder de Deus, no original grego, é chamada de dunamis. Dunamis é o mesmo que poder, grande força, potencial, energia, dinamite. A palavra poder foi extraída de uma palavra grega chamada dunamis. Então, quando eu leio ali, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, eu posso soletrar, eu não me envergonho do evangelho, porque é dunamis, é poder,
grande força, potencial, energia. Tudo isso se aplica nesta palavra. Se o evangelho é poder de Deus, e tem crente que vem para a igreja e não acredita no sobrenatural de Deus, ele não está experimentando o evangelho. Porque se o evangelho é poder, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Poder para quê? O que significa poder? Esse poder Deus quer exportar para mim e para você, os crentes do século 21. Qual o significado de poder? Potencial para realizar e viver qualquer experiência com Deus possível. Então, se o evangelho é o poder de Deus, e eu venho para dentro da igreja, eu não acredito nisso, eu não sou evangélico, eu sou ativista religioso. Tem ativistas na igreja, eles são muito sérios, e eles zelam, e eles defendem a estrutura, e defendem a organização, e defendem tudo, mas eles não defendem o evangelho. Porque eles ainda não compreenderam que esse comportamento onde nada novo acontece, onde ninguém tem experiência com Deus, onde não tem nenhuma vocação missionária prosperando, isso é fariseísmo. No fariseísmo, as pessoas estão preocupadas em mostrar, aplaudir qualidade de uns e apontar defeito de outros. É uma competição de quem tem mais potencial e é mais moral. Mas eu disse ontem que a moralidade ela é de Deus, mas como resultado do conhecimento de Deus e não como causa para se chegar a Deus. E se você veio para a igreja hoje e aí o pregador fala que Deus vai curar e você fala, opa, isso não, então você não é crente, amigo. Você é só um espectador, um religioso. Se você vem na igreja hoje, eu falo que Deus vai resolver o teu problema da masturbação hoje, jovem. Você fala, epa, isso é muito sério, só a terapia com a psicóloga, com psico. Então você não acredita no evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para realizar qualquer coisa na vida do crente. Não há nada impossível para o Senhor Jeová Todo-Poderoso, porque Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Elohim, El Shaddai, Adonai, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e Ele está aqui. Se eu venho para a igreja e eu não tenho essa sensibilidade espiritual, eu preciso clamar o sangue de Jesus nessa noite para que eu compreenda a seriedade desse culto. Porque não dá para ser crente meia boca mais nessa igreja, que é uma igreja profética. Nós vivemos em uma situação esquisita, né? Essa é uma igreja profética que teve data para começar e tem data para terminar. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, eu nunca generalizo a minha palavra, está cheio de gente que é diferente aqui, glória a Deus por isso, mas no geral somos assim, fracos. Nós olhamos para o passado, como adventista, o povo do advento, e pensamos em um Cristo histórico, que morreu há muitos anos na cruz do Calvário para nos remir dos nossos pecados. Olhamos para frente e imaginamos Cristo em uma volta bem distante, em algum ponto da história. E nesse intervalo que vivemos aqui no mundo secular entre a cruz e a glória, nós estamos distraídos nas coisas boas que esse mundo nos oferece. E é por isso que falar de poder parece loucura. Nós estamos dormentes com a vida palaciana do século 21. A coisa que mais me chamou a atenção, me chama a atenção, Touca. E eu estou pedindo, porque eu acho lindo isso. Na África, quando você termina de pregar e vem dezenas de jovens para a porta e diz assim, delegado, chama a gente de delegado, porque é a delegação brasileira que vai para lá. Daí ele fala assim, delegado, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu falo, o que esse menino vai me pedir? Pelo amor de Deus, não tenho mais nada para dar. Eu vou para lá e volto com a roupa do corpo, dou tudo. A gravata é emprestada, a calça é emprestada, tudo é emprestado, volto com a roupa do corpo. Aí o menino chega na porta da igreja e fala, pregador, pastor, delegado, eu quero um presente. Eu falo, nossa, é sério, 5 jovens, 5 negrinhos africanos, todo bonitinho de paletó. Eu falo, o que você quer, meu filho? O senhor pode me dar um curso bíblico ouvindo a voz de Deus? Oh, meu Deus do céu, irmãos, isso me importa. Ele não quer o teu smartphone. Ele não quer a mocinha da África, não quer a tua roupinha, tomara que caia, que na igreja é bonitinha, mas lá na rua se torna um instrumento de cobiça para chamar os homens a atenção, não é? E tá pecando, sabe? E o nome disso é pombagira, instaurada na vida do bando de crente que atua. Dentro da igreja é de um jeito, mas lá na rua
a saia rachada, a calça justa, para te denunciar e as pessoas olhar os detalhes do teu corpo, e aí você é um instrumento de cobiça, está possuída por demônios. Mulher adventista ou jovem adventista que faz isso, está possessa com o diabo. E é o que mais nós vemos por aí, não temos identidade. A igreja adventista do sétimo dia perdeu a identidade. Os fãs de Bob Marley andam aparecendo com Bob Marley. Os fãs de Raul Seixas andam aparecendo com Raul Seixas. O fã de Neymar corta o cabelo como de Neymar. O fã de Ronaldinho quer parecer Ronaldinho. Nós é fã de quem? Porque ninguém quer parecer com Jesus. Né? Eu me lembro que eu era ancião do bairro Oliveira uma vez, e aí veio Leandro Quadros e pregou aí, e eu era firme com esse negócio de roupa, não é? Quando eu morava em Capim Grosso. Porque eu cresci na igreja, nessa igreja onde dizia que cortar cabelo era proibido. Eu cresci aqui. Aqui dizia que mulher não vestia roupa de homem, porque a Bíblia dizia que não podia. Aqui! 40 anos atrás era isso na igreja, e agora tem um novo conceito. Eu quero falar para você se Deus muda. Deus muda? É evolução cultural. Que esquisito, né? Porque passou 40 anos para ter essa evolução. Por que não teve já no início? Sabe o que está acontecendo dentro da igreja? As pessoas estão baixando o nível do evangelho para ganhar os incircuncisos, os incrédulos, os presunçosos. Mas o evangelho, ele é original. Ele não cede para você. É você que tem que subir para alcançar ele. O evangelho não baixa o nível. A palavra do Senhor é imutável. Ele não muda o que ele determina. E ele diz assim, aí você pode dizer, bem, uma calça não salva ninguém. Perfeito. Mas um salvo não veste qualquer roupa. Ah, mas a minha pintura, que eu passo mais tempo no tabuleiro de petit. Ah, eu conheço um pessoal próximo de mim que tem uma caixinha de maquiagem. É um investimento, não é? É uma caixa com muitos itens que ela precisa, sabe? Você é a imagem e semelhança de Deus, irmã. Olha para mim, tem 8 bilhões e 300 milhões no planeta Terra e ninguém é igual a você, minha filha. Não há ninguém igual a mim e a você. Ah, mas Jean é feio. Beleza, tu acha, mas eu sou a imagem de Deus. Eu não preciso mudar o que Deus instituiu em mim, mas nós estamos querendo, não estamos satisfeitos com o nosso jeito que queremos. Bem, eu não sou estúpido. Não é nada demais quando você disfarça alguma coisinha, não é? Isso não é nada demais. Mas tem irmãs por aí que faz um reboco na cara, e quando ela se apresenta por aí, depois que chega em casa, ninguém nem reconhece mais. Por que isso? Nós estamos apaixonados por tudo no mundo, mas não estamos apaixonados por Jesus. Eu tenho uma coisa triste para te dizer. Só vai chegar no céu os amigos pessoais de Jesus. E quem não firmar uma amizade pessoal com o Senhor Jesus Cristo agora, vai se envergonhar no dia de Deus e vai ser deixado para trás quando Jesus vier. E se você firmar essa relação com Ele, que o critério para se relacionar é o mais simples do mundo, qual que é? Pedir. Eu só preciso pedir. Tudo que eu quiser eu peço. É só isso que ele precisa de mim. A minha coerência, a minha submissão. Ah, mas eu nem tenho vontade de pedir. Eu peço sem vontade. E ele vai compreender que eu entendo, que a minha razão diz que eu estou errado. E mesmo sem vontade eu peço. E ele vai agregar esse valor. Vai me libertar dessas coisas. E a glória será para ele. Satanás tem uma expressão tão forte na Bíblia que diz assim, olha, eu vou enganar o mundo todo. E se for possível, você. Eu vou enganar o mundo todo, e se for possível, você. Satanás veio roubar, matar e destruir. O prazer do diabo é ver você enrolado, alienado a problemas, a dificuldade. O prazer do diabo é ver você escravo das pessoas, de relacionamentos, de vestimenta, de amizades. O prazer de Satanás é ver você preso em uma âncora de decepção, amarrado nisso. O prazer do diabo é te tornar refém de amizades, refém de palavra, refém de relacionamento. Mas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré quer quebrar toda essa corrente do diabo nessa noite e te dar uma vida nova. E uma das coisas que faz com que não cresçamos no Evangelho são duas coisas muito sérias que eu queria compartilhar com você. Se você puder colocar o verso 16, o sonoplasta, por favor. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, há uma justiça minha que você pode experimentar.
Há uma justiça especial que, se você compreender, tudo vai ser diferente na tua vida. A justiça de Deus se manifesta de muitas maneiras, mas tem duas maneiras especiais que eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. A primeira forma da justiça de Deus manifestada na minha e na sua vida, e ela é colocada pela profetisa do Senhor de uma forma muito forte e ampla, é a justiça que te chama a atenção para o poder do perdão. A palavra de Deus diz que há uma justiça imputada na tua vida, que aqueles que não experimentam, eles não vão crescer na graça de Deus. O que é isso? O que é justiça imputada, crente? O que é justiça comunicada? A primeira justiça que Deus fala que se manifesta no Evangelho é a imputada. Como que é isso? Todos nós acreditamos que somos pecadores. Tem alguém aqui que se sente santo? Tem alguém aqui que se sente sem pecado? Levante a mão, por favor. Todos nós somos pecadores, sim ou não? Existem duas formas de pecados. Existe primeiro o pecado acariciado. Qual que é aquele? É aquele que tu está na novela, todo mundo falou que é pecado, mas tu insiste. É aquele que tu está em casa é de um jeito, mas na igreja fica valente, briga na comissão, fala, eu sou valente assim por causa da minha avó. Eu sou nervoso assim por causa do meu avô. Você está nervoso assim por causa de maldição hereditária do diabo. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Se você aceitou Jesus, desceu as águas, nasceu de novo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Então, se eu digo que isso aqui é meu jeito, porque minha avó era assim, o nome disso é uma corrente de padrão destrutivo que vem de geração em geração. É fácil identificar isso. Se você pegar cada família representada aqui e chegar em casa e olhar, vai ver que tem uma menininha que ela tem um jeitinho sexy, já de novinha, e tinha uma bisavó lá atrás, ou uma tia-avó que parece que era, olha, puxou a não sei quem. Existe um menininho que fica doido para ser malandrinho, não é? Tem um jeito peralta, animado, você fala, esse puxou a não sei quem. O Satanás, ele ronda as gerações, trazendo maldições hereditárias e colocando nas pessoas. Mas o Evangelho vem para quê? Para quebrar essa corrente e para te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o primeiro tipo de pecado é esse acariciado, que é as maldições hereditárias, que eu gosto de pecar, gosto de mentir, gosto de beber e tomo a cerveja vegetariana para matar o meu desejo por a cerveja original. Gosto do pecado. E agora inventaram o camarão vegetariano, para aqueles que têm vontade de comer o camarão original. E estão inventando um monte de coisa que é para atender aqueles que querem as coisas seculares, porque ele não se desligou do mundo. Existe o pecado acariciado, que é uma das primeiras formas de pecado. E esse pecado acariciado é um pecado que às vezes é repetitivo todo dia. E existe uma outra forma de pecado que é o pecado acidental. Eu não pensei, mas eu acabei ofendendo. Eu não imaginei, mas eu acabei olhando. Eu não esperava, mas acabei brigando. Esses são pecados acidentais que você não imaginou. Mas o fato é que nós pecamos. E se há uma proposta da Santa Bíblia, e essa igreja endossa isso, dizendo que nós precisamos dormir salvo a cada dia. Então você precisa estar em paz com Deus hoje. Se você é um adventista do sétimo dia, tem uma das doutrinas da igreja que diz assim, que nós somos salvos a cada dia. E para ser salvo a cada dia, tem que pedir perdão cada dia, tem que se sentir perdoado cada dia, e tem que estar em paz com Deus cada dia. São Paulo diz isso em Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome de Jesus. Paz com Deus. Uma paz que excede todo entendimento. O psico não entende, o coach não entende, o pregador não entende, o pastor não entende. Deus diz que essa paz que Ele te dá, ninguém consegue entender. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Mas para experimentar essa paz, precisamos acreditar no perdão do pecado. Sabe qual é um dos grandes trunfos de Satanás, né? É ele dizer que pecado não é mais pecado. Entendeu? Tem muito conceito na igreja que o pecado de ontem não é mais hoje. Que aquilo que era condenado lá atrás, hoje não é mais. E Satanás está alegre com esse comportamento das pessoas. Mas pecado continua sendo pecado. E o salário do pecado é o quê, irmão? A morte. Então nós precisamos ter consciência que somos pecadores. Nós somos pecaminosos. E um dos maiores critérios para você crescer no Evangelho a partir de hoje e ser diferente em nome de Jesus é acreditar no perdão do pecado.
Nós temos dificuldade de acreditar nisso. Nós temos dificuldade de apresentar os pecados a Deus. E muitos de nós temos vergonha. Tem um pastor amigo meu que ele disse assim para mim: Jean, eu tenho tanto pecado que eu tenho vergonha de dizer para Deus. Eu estou fazendo tanta baboseira que eu estou com vergonha de apresentar a Deus. Ellen White diz assim, ó, qualquer um, escuta isso, que se desencoraja do seu relacionamento com Jesus Cristo por causa de comportamento não é cristão, é legalista. Eu vou repetir, a pena inspirada diz assim: qualquer cristão que se desencoraja, se vergonha de conversar com Jesus por causa do comportamento errado, ele não é cristão, é legalista. Porque cristianismo e salvação não se baseia no que você faz, mas em quem você conhece. E sabe uma das grandes coisas para a gente vencer? Eu quero endossar essa expressão com esse verso assim, ó. Aonde floresce o pecado, a graça floresce mais ainda. Pode repetir comigo em nome de Jesus, a igreja? Aonde floresce o pecado, a graça floresce muito mais. Fala com força. Aonde floresce o pecado? Fala em nome... Você não vai adorar? Está com vergonha de quem? Olha, sorria, você está sendo filmado. A Trindade olha para você. Faz direito, hein? Que Deus está vendo tudo. Vamos lá? Aonde floresce o pecado, a graça floresce muito mais. Vamos lá? Aonde floresce o pecado, a graça floresce muito mais. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que não há barreira para aquele que está revestido do poder. É que não há empecilho para aquele que confia no sangue restaurador do Senhor Jesus Cristo. Uma viúva na cidade de Naim parou. Quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele, Jesus chegou e mudou tudo. O cego em Jericó se levantou. Quando alguém veio próximo dele e avisou: lá vem ele voltou a enxergar. Marta e Maria pararam de chorar. Quando alguém sorrindo veio lhe avisar: lá vem ele. Então Lázaro, que estava morto há 4 dias, se levanta quando vê a meiga voz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te contar uma coisa, irmão, em nome de Jesus. Jesus está aqui para curar o teu pecado, para mudar a tua história, para resolver os teus problemas, porque nós servimos a um Deus que resolve problemas. Nós servimos um Deus que conserta as coisas. Quem tem poder é Ele, quem dá vitória é Ele, quem conserta é Ele, quem endireita é Ele. A glória é dele, o poder é dele, toda a honra e toda a glória seja para Ele. Ele é todo poderoso, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus grande, não há outro igual. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele está dizendo para você que tudo pode ser novo aqui agora. Deus, isso é perfeito. E se você aceitar isso, eu vou te dar a segunda justiça que é recomendada e você vai ser um vencedor nessa noite. Eu vou repetir: Deus manda te dizer que todo o teu pecado pode ser limpo nessa hora, em nome de Jesus. Tem uma coisa errada que fez, Satanás está te acusando? Deus te liberta agora. Tem uma palavra maldade, Satanás está te alienando? Deus te liberta agora. Tem um diabo te perturbando? Deus dá cabo dele agora. Não importa o tamanho do teu problema, há um Deus no céu que resolve. E a primeira expressão que o Senhor Jesus recomenda da justiça imputada é essa. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos um problema como adventistas do 7º dia, que nós caímos, pecamos, levantamos e ficamos no mesmo lugar. Caímos, levantamos e ficamos no mesmo lugar. Mas a ideia é diferente. Eu caio, levanto e dou um passo à frente. Eu caio, levanto e dou um passo à frente. Isso é justiça comunicada. Quando imputada. Quando eu aceito a justiça imputada de Deus, não importa a acusação do diabo, não importa o que digam de mim, eu estarei bem com Deus. Isso é justiça imputada. É a crença que o poder é maior do que o pecar. E quando você aceita a justiça imputada de Deus, você aí recebe esse revestimento da fé. E você está dizendo para Satanás: eu caí, mas Deus me levantou. Aleluia. Eu caí, mas Deus me levantou. Isso é a base da vida cristã. Sem essa consciência de que há um salvo... O que eu te apresento aqui? Um salvo-conduto. Um salvo-conduto. Ele fala: você pecou? Perfeito, eu vou te perdoar. Agora vai e não peque mais. Você pecou? Eu vou te perdoar. Levanta daí e dá um passo adiante. Lembra daquele corinho que cantávamos na igreja? A cada passo que eu dou na vida,
é um degrau a mais em rumo aos céus. Em Cristo eu tenho a melhor guarida, e da morte não temos saber. A cada passo eu vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando. O que é que acontece? A cada dia mais perto de Deus. Isso é pura justiça imputada. A certeza, irmão, isso é perfeito. Satanás não tem mais direito de te acusar. O diabo não pode mais tirar onda com a tua cara. Tu vai aceitar a justiça imputada de Deus. Não importa o meu pecado, Deus me perdoa agora. Amém. E se você aceita esse perdão, eu entro na segunda justiça, que é só poder. E Ellen White fala que depois que você recebe a imputada, aí o Senhor, Espírito Santo, que está aqui na congregação, entra com a comunicada. O que é a justiça comunicada? Você peca, Deus te perdoa, você levanta, e aí a justiça imputada, comunicada, entra e diz assim, ó, vai e não peque mais. Isso é evangelho, irmão. Vai e não peque mais. E como que eu não peco mais? Eu recebo com a justiça comunicada o dom do arrependimento, o dom da fé. E eu começo agora a receber de Jesus um salvo-conduto que me dá poder para afastar-me do problema. E ele começa a comunicar com você, filha, tem a novela das 8, vai evangelizar na praça de Capim Grosso. Filho, tem um namoradinho que quer te levar para o mal, vai fazer amizade com jovens adventistas da igreja. Mas tem jovem também que é do mal, procura os que dão bom exemplo. No grupo de WhatsApp, tu nunca se apresentou como crente, vai lá agora e se apresenta. Isso é pura justiça comunicada. E o Senhor Jesus entra na vida daqueles que acreditam, e assim a igreja cresce, e assim os cristãos aparecem, e assim a glória de Jesus resplandece, e de fé em fé nós iremos crescendo e aparecendo para a glória de Deus. Há uma expressão, e eu termino, de um profeta muito famoso que ele diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Olha para mim, e a submissão do coração é mais importante do que a gordura dos cordeiros. Olha para cá, obedecer, a palavra diz assim, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. E a submissão do coração é mais importante do que a gordura dos cordeiros. Sabe o que é que Deus está dizendo para você aqui? Que quando você experimenta a justiça comunicada, automaticamente você recebe um espírito de obediência. Eu diria para você que Deus apresenta para a igreja nessa hora uma graça progressiva, entende isso? Uma graça com progresso. Progressiva, como que é isso? A palavra está dizendo aqui que há alguns que sacrificam, há alguns que pedem perdão, há alguns que estão sempre pedindo, mas eles não crescem, eles continuam no mesmo lugar. Mas aqueles que aceitam a justiça de Deus, eles não ficam parados, eles vão avante. E o Senhor Jesus, olhando para essa proposta, diz assim, ó, se você pecar, eu te perdoo, te dou a justiça imputada, na sequência comunicada. Por que eu te dou a comunicada? Qual o significado da justiça comunicada? Obediência, te avisando para fugir da aparência do mal. Por quê? Porque obedecer é melhor do que pedir perdão. Isso é perfeito. Nossa, obedecer é melhor do que pedir perdão. Eu te apresentei a imputada, que é o perdão que você pede. E eu estou te apresentando a comunicada, que diz obedecer é melhor. O que é que Deus está dizendo aqui? Filho, eu não quero que você peque mais. Se você pecar 70 vezes, eu te perdoo. Ou 70 vezes 7. Mas com um propósito. Qual que é o propósito? Santidade. 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 Porque obedecer é melhor do que pedir perdão. E eu termino na expressão do profeta, ele diz assim: porque o pecado da rebeldia é como o próprio mal da feitiçaria. E o pecado da arrogância é como o mal da idolatria. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não respeitam o chamado e não se submetem a esse crescimento é rebelde. E os rebeldes dentro da igreja não vão herdar a eternidade, mas vai queimar com Satanás na morte eterna no lago de fogo e enxofre. O que é isso, Jean? O que está acontecendo aqui? A palavra é forte, está dizendo que o teimoso da igreja vai queimar com o diabo igual o feiticeiro. Você não entendeu. Eu vou ilustrar a expressão disso aqui para você, para terminar.
Vou te dar um exemplo. Eu estava pregando em uma igreja, há uns 2 anos atrás, lá na África. E lá você sabe que o diabo aparece com muita força, né? E tem o diabo, bruxas voando de vassoura na frente do pregador, falando que vai derrubar o avião para não voltar para o Brasil. Tem demônios estrupando as irmãs dentro da igreja, quando ele sai na porta, tá cheio de adventista pedindo para orar, que o diabo chegou no quarto dela, na cama dela, e o estrupou ela do lado do marido, o marido não viu. Isso é loucura, mas isso é real lá. É o berço das coisas demoníacas, está em África. E eu estava pregando em uma igreja, e tinha um grupo de adventistas que o africano ele é muito animado, ele gosta de dar glória, ele gosta de exortar, ele é muito animado. Você precisa ver né? E tinha um grupo que não glorificava e estava desanimado. E eu perguntei para o pastor, por que aquele povo ali está desanimado? Ele chamou as irmãs e elas vieram me contar. E ela falou, você sabe por que eu estou triste? Eu não posso dar glória a Deus e nem cantar aqui? E eu falei, não, irmã, não sei, pode me contar? E ela falou, olha, nós estávamos vindo para a igreja hoje, e passamos na frente de um feiticeiro que mora na rua de cima. E ele, quando viu nós indo para a igreja, perguntou, vocês estão indo para a delegação do Brasil? E ela, sim, nós estamos indo. Se vocês forem lá, eu vou colocar câncer na sua mãe. Se vocês forem para a igreja, eu vou colocar AIDS no seu pai. Eu vou matar o seu irmão. Satanás, através daquele bruxo, fez um monte de ameaças para aquelas pessoas. E ela me contando, disse, olha, e quando eu disse, você não tem poder para isso. Irmão, ela me contando, quando eu acabei de falar, ele se transformou em uma limusine grande na minha frente, ele se materializou em um carro gigante, ele acelerava aquela limusine e poeira voava, pedras do chão, e ele dizia, com boca, o carro, você pode rir disso, mas é real, a luta do bem contra o mal é real. Se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos aí fora anjos de Deus se degladiando contra anjos do diabo pela posse do teu coração. Nós estamos em um campo de batalha. A limusine abria uma própria boca de ferro e dizia, eu vou matar, eu mato vocês, e ela acelerava um homem que se materializou em uma limusine. Elas fugiram correndo, quando olha para trás, ele já não era uma limusine, ele era um leão gigante. E ele vinha correndo e rugindo, e elas desesperadas para dentro da igreja, em uma rua africana, 2 anos atrás. Queridos, Satanás é real. O diabo é mais real do que eu e tu. O mundo espiritual ele é mais real do que eu e você. Porque Satanás sabe qual é o papel dele, o papel maléfico, que você não sabe nem qual é o teu papel dentro da igreja. Está por aí com a cara para cima, olhando para o mundo, acha que é membro de banco como prego e parafuso. Membro de banco é os pregos e os parafusos. Você não foi instituído para ser crente meia boca, apontei para aqueles preguinhos ali, minha filha, tá bom? Aqueles lá. Você não foi instituída para ser crente meia boca. Sabe o que é que a palavra diz assim? Que quem ouve a palavra e fala, esse doidinho é exagerado. Não precisa de tudo isso. Bem, é o teu problema, amanhã eu estou indo embora, tu faz o que tu quiser. Mas a Bíblia diz assim, que o rebelde da igreja, o teimoso da igreja, vai queimar no lago de fogo, igual aquele diabo lá da África, que se transformou em carne e limusine. O profeta Samuel fala que o pecado da rebeldia é como o próprio mal da feitiçaria. Quando você é teimoso dentro da igreja e não dá crédito à palavra de Deus, e não tem tempo para ler os ditames de Deus, e não quer submeter a Deus, porque você não vai produzir resultados, é Deus que produz em você. A expressão é assim, vinde a mim, isso é o evangelho, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, atribulados, endividados, estressados, ameaçados, problemáticos, não importa, eu vos aliviarei. Aleluia. O mérito de te dar alívio não é teu. Satanás tem uma estratégia que diz assim, você vai batizar hoje? Eu não estou bem para batizar. Você vai fazer uma revisão de vida hoje? O já batizado. Eu não vou fazer revisão de vida hoje, porque eu não estou bem. Isso são as estratégias de Satanás, sabe por quê? Porque ele diz assim, você aceitou Jesus, ouviu a palavra visitante, quer ser crente? Opa, não venha assim não. Vai tomar banho, vai trocar de roupa, vai pagar tuas dívidas, vai pedir perdão, vai casar, vai arrumar. Ele coloca uma lista de tarefas para você realizar, para depois vir a Cristo. E está cheio de membros da igreja que ainda concorda com isso. Nunca entendeu o evangelho. Eu prego lá na África e lá é pastor molhado. Eu prego e o pastor está aqui para batizar. Vem para o apelo, batiza, aí vem um aqui, adota, já falei isso aqui, e doutrina ele. Porque a palavra diz assim, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando. Quem inventou essa história de ensinar primeiro para depois batizar foi um grande pastor adventista que ele disse assim, nós vamos pregar.
E se o indivíduo não aceitar hoje, nós vamos perguntar, posso te acompanhar com o curso bíblico? Posso te visitar para ler a Bíblia com você? Para não perder o indivíduo. Mas nunca foi a condição para o indivíduo batizar. Porque o batismo não é o fim, o batismo é o começo. Você terá até Jesus voltar para doutrinar o indivíduo. O problema na igreja é que muitos batizam e abandonam. Batiza e abandona, mas não foi assim. Não é assim que a Bíblia diz. E Satanás faz isso. Você não pode vir do jeito que você está. Você não está preparado, as coisas não é assim. Arruma a tua vida, depois você vem. E aí você fica tentando produzir os resultados. E você nunca consegue produzir, porque não é o teu papel. Você não foi instituído para produzir nada. Deus não precisa de você para nada. Ele só precisa da tua coerência, da tua submissão, apenas isso. Aí eu vou a Deus do jeito que eu estou. E Ele transforma o meu querer. Tudo em mim. E eu começo agora a olhar de outro jeito, a sentir de outro jeito, a viver de outro jeito, a pensar, a falar, e Deus é glorificado com o meu jeito, e o mérito é dele, o critério é dele, a honra é dele e a glória é dele. Porque o rebelde da igreja vai morrer e ser queimado no inferno como o feiticeiro. E o presunçoso, que é aquele que diz, eu não preciso disso, eu estou bem, é exagero, eu não entendo assim, que quer dar outros caminhos para a palavra de Deus, porque está cheio de mestres, segundo suas próprias cobiças, não é? O presunçoso da igreja vai queimar no inferno como o idólatra. Você sabe o que é idolatria? Vou te dar um exemplo de idolatria para finalizar o sermão. Eu ando muito ali em São Paulo e tem uma cidade que chama Aparecida do Norte. Quem conhece Aparecida do Norte aqui? Irmão Alírio conhece, Jane conhece, quem mais conhece? Aparecida do Norte fica a 200 e poucos quilômetros de São Paulo. Sabe como que surgiu a cidade de Aparecida? Vou te contar. Em 1717 tinha 2 pescadores que eles estavam jogando tarrafa. Sabe tarrafa, Dinho? Rede no Rio Paraíba. O rio gigante que passa nas margens da Via Dutra. Rio Paraíba. E eles jogaram a tarrafa para pegar surubim, para pegar pescado, para pegar peixe grande. E eles viram que a tarrafa pesou, Toca. Aí vinha um peixe muito pesado. E eles disseram, mas nossa, isso aqui está muito pesado. E quando eles puxam, que chega na mão, não era um peixe. Era uma imagem de pedra desse tamanho de uma mulher, de uma pessoa feminina. E eles olharam para aquela imagem e falaram, nossa, apareceu aqui. Como que essa imagem foi mandada do céu? Essa é a história. Foi caída do céu e eles começaram agora no barranco do rio de Aparecida, do Rio Paraíba. Eles colocaram um monte de pedrinhas e colocaram a imagem desse diabo que apareceu lá e colocaram e começaram a se ajoelhar na imagem. Chegou no povoado vizinho, em Pindamonhangaba, naquela região ali, e foi dizendo, olha, achamos uma imagem que caiu do céu. 1717 aconteceu isso. E eles começaram a reverenciar a padroeira, que hoje dizem que é do Brasil, que foi uma imagem de um diabo feminino que apareceu no Rio Paraíba. E eles começaram a adorar, e daí todo mundo ia lá e começou a romaria. E assim como o Bom Jesus da Lapa, eles criaram lá a Aparecida do Norte, porque lá apareceu essa mulher. E hoje, há crentes que não tem a luz que você tem, mas tem uma confiança tão grande naquilo que ela, na luz que tem, que eles fazem um voto para a tal de Aparecida e falam, se me ajudar, se resolver isso, se curar aquilo, eu vou de joelho de São Paulo para Aparecida. E se tu for lá no período do ano que faz romaria, de agosto a setembro, tu vai ver dezenas de pessoas de joelho na Via Dutra de São Paulo até Aparecida do Norte. Um carro atrás com lanche, com roupa, com mantimento, com água, para auxiliar, e ele vai de joelho, pagando penitência 280 quilômetros de joelho para adorar um diabo chamado Aparecida. A palavra de Deus diz assim, que o temor, o presunçoso da igreja, o arrogante, o orgulhoso, que acha que ele não precisa de nada, ele tem o mesmo pecado do idólatra que anda 280 quilômetros de joelho para adorar um diabo. Essa situação é muito séria, irmão. Porque assim, se você não tem força para acreditar no que a palavra diz e acha que a sua fé é limitada, você precisa implorar a Deus por fé, mas você não pode desdenhar do evangelho. Essas coisas colocadas aqui são coisas de Deus. Então, se alguém está inflamado com isso, coloca a culpa no autor, porque eu só sou o instrumento.
E Deus manda te dizer nessa noite, chegou a hora da reviravolta, chegou a hora de fazer a diferença, chegou a hora de mudar de vida, porque no futuro muito próximo o céu será rasgado, Jesus Cristo se manifestará e Ele vai te pedir conta dos teus dias, pedir conta das tuas atitudes, porque a tua vida está sendo posta em revista dia e noite, a cada momento, e o comportamento que você manter aqui, será esse que você pode morrer com ele, ou levar para a eternidade. É por isso que nós precisamos nos arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei, porque está chegando o dia do juízo. Jesus manda dizer aos indecisos que sem arrependimento não há perdão. Arrependei-vos, porque Cristo está à porta. Conserta a tua vida, irmão, que anda torta, porque eterno é o fogo que virá por aí. O dia da oportunidade está se acabando, a hora está findando, nós estamos andando quase meia-noite no relógio dos céus e Jesus está voltando. E Ele precisa se encontrar com você, não em uma cama deitada, mas levantado, andando, ativo, lutando pela causa do Evangelho, porque passará as cenas desse mundo, e quando ele chegar, precisa te encontrar em ação, lutando pela causa do Evangelho, dizendo para Deus e o mundo, eu sou de Jesus, aleluia, não importa o que pensa, não importa o que fale, não importa o que diga, não importa o diabo que diz que você não tem mais bênção, que você não pode ser feliz, que a tua vida vai ser essa derrota, essa tristeza, essa amargura. Deus manda te dizer essa noite que tudo se faz novo para você, aqui e agora, se você acreditar. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falará aos montes e eles se transportarão. Se tiveres fé na palavra que é fiel, muito embora morra, pela fé tu viverás, porque tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, porque tudo é possível ao que crê. Então creia na eterna promessa, porque Deus ainda é o mesmo, Ele continua o mesmo. Creia e receba a vitória, porque para vencer desafio tu não estás sós, tens um Deus no céu, aleluia. Creia que todo problema é um Deus que resolve, e não a barreira capaz de suplantar tua fé nessa noite. Creia e receba a vitória, porque ainda há esperança. Creia na eterna promessa, porque Deus não falhará. Ele não falhará contigo, porque Ele te ama e quer te ver sorrir, e de você Ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça. Jesus Cristo de Nazaré está vivo, não se esqueça disso. Ele é amor e Ele não vai te abandonar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço o grupo que vai cantar agora, e pode vir em nome de Jesus. Eu queria fazer um desafio a você. Como eu disse, eu não gosto de fazer apelo, gosto de desafio. E eu sei que Satanás vai dizer assim, não levante daí, porque se você se levantar, vão saber que você está com problemas. Olha, isso é orgulho. Você não pode deixar o povo ver que você tem problemas. Mas Deus diz assim, meu filho, minha filha, a única forma que eu tenho de trabalhar com você é através da tua submissão, da tua coerência. Então, se você der um passo, eu darei outro passo por você. Se você tomar uma atitude, eu tomo também. O Senhor Espírito Santo está aqui. Reverencie, respeite a presença dele. Ele está aqui. Há alguém nessa congregação que deseja fazer um voto a Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu quero experimentar essa vida nova em Cristo Jesus. Eu quero experimentar essa mensagem de justificação pela fé. Eu não quero mais viver alienado ao erro, alienado ao pecado. Eu quero experimentar vida plena, vida abundante em Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor tire de mim o estresse, a síndrome do pânico, o cansaço, a letargia, a rotina semanal, a amargura, o vazio, a solidão, o estresse, a depressão. Eu quero experimentar renovo no Senhor. Se há uma pessoa que gostaria de dar um passo aqui à frente, eu quero dizer que Jesus Cristo está te esperando para te dar uma nova unção, um novo poder para que você saia daqui totalmente diferente em Cristo Jesus. Se houver alguém enquanto o grupo canta, vem aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração por a tua vida, se você acredita e você quer experimentar essa vida nova em Cristo Jesus. Esse hino é perfeito, parabéns a vocês, tudo isso é lindo isso. Não há nada nesse mundo que Ele não possa fazer. Isso me empolga, isso me deixa entusiasmado, porque esse é o nosso Deus. Eu quero dizer para você que se nós temos a Bíblia para ler hoje, é porque houve homens que tiveram entrevista com Deus e daí a Bíblia foi escrita. Se Deus falou com homens que escreveram a Bíblia, então Ele pode falar com qualquer um de nós. Os milagres que constam na sua palavra de cura, de libertação, é de pessoas que pediram para Deus e Deus fez. Se está anotado que Ele curou pessoas aqui na Bíblia, então Ele pode curar qualquer um agora.
A alegria que está anotada na Bíblia de pessoas que andavam tristes, no vazio, no deserto, em alto mar, e clamaram a Deus, e Ele visitou e mudou a história. Se Ele mudou a história daqueles desterrados, então Ele pode mudar a história de qualquer um aqui. Amém. Queridos irmãos, Satanás rasteja por caminhos de pecados, e ele tem roubado o nosso testemunho todo dia, porque quando nós pensamos que estamos bem, aí estamos mal. E essa justiça imputada de Cristo, ela tem que ser o nosso salvo-conduto a partir de agora, para a gente não perder mais para Satanás, para a gente compreender que o acusador está derrotado. O diabo não tem mais lugar de pressionar a nossa vida e nos fazer nos sentir no fundo do poço. Chegou o tempo de experimentar esse novo Pentecostes em Cristo Jesus, que está estabelecido desde a fundação do mundo, porque Jesus fala da sua justiça desde os primeiros livros da Santa Bíblia. Você precisa, pela fé, dar esse passo hoje, fechar as brechas para Satanás, repreender as legalidades que às vezes damos para ele e dizer: eu preciso me alegrar em Jesus, eu preciso ser feliz em Jesus. As pessoas estão sozinhas e tristes pelo mundo. Lá na Inglaterra, a ministra anterior criou... Tem tanta gente triste e deprimido na Inglaterra. A Inglaterra que foi o pai do metodismo. A Inglaterra que deu ao mundo os maiores reavivamentos da história. A Inglaterra que criou o exército da salvação. Hoje as igrejas estão virando bar. E eles estão tão mortos quanto um pedaço de piso, quanto um drone. E lá na Inglaterra, as pessoas estão abandonando o Senhor Jesus. E qual é o problema, irmãos? A falta de confiança. Estão nivelando as coisas e a crença em Jesus tem ficado para trás. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele continua o mesmo. Ele continua com a mesma atitude, com a mesma vontade e do mesmo jeito, só depende de você. Eu quero nessa hora orar pela tua vida e dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos recomeçar. Pegar o caminho para o alto hoje, tudo que estiver errado na minha vida, eu quero que Ele conserte, e tudo que estiver de cabeça para baixo, eu quero que Ele arrume, porque eu não quero mais pecar, eu não quero mais contrariar o meu Salvador, eu quero experimentar esse poder que está estabelecido antes que seja tarde demais, porque o tempo está passando e a vida está se acabando, e se nós não olharmos para Jesus hoje, nós vamos passar batido nessa história, e vai ser a geração que desdenhou, a geração que vacilou, a geração que não entendeu. Eu não quero fazer parte dessas estatísticas, em nome de Jesus, eu não quero fazer parte. Se você também não quer, ore comigo nessa hora. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque aqui não há ninguém bom, nem quem pregue, nem quem ouve, aqui não tem bom. O bom aqui é Deus. O resto é pó e cinza, pó e cinza, pó e cinza. O bom é Deus. E nós vamos pedir a Ele que pode fazer qualquer coisa por aquele que acredita, para que nossa vida seja mudada de fato em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós honramos e respeitamos a Tua presença nessa hora, Senhor, e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, porque Tu és maravilhoso e fiel. Tu és tão perfeito, tão grande, Tu és tão poderoso, e nós não temos palavra para verbalizar tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Tu és um grandioso ser jamais criado. Princípio, fim, essas coisas não dão limite à Tua história. Tu és um excelso Espírito tão supremo, tão iluminado. Tu és também um Pai excelente, tão santo e puro, em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão prévia como nós, e esculturaste cada um de nós da poeira esquecida, Senhor. Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem por nada deste a vida. Tu és todo fiel e maravilhoso, Senhor. E nós queremos ser mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que Tu destes para nos salvar, o nosso irmão mais velho. Nós queremos pela fé Te pedir que nos ensine a Te amar, que nos ensine a nos apaixonar por Ti e compreender que esse mundo é transitório, esse mundo é passageiro. O maior QI do mundo usa 14% da sua mentalidade. O Senhor diz assim: meu filho, lá no céu tu terás 100% da tua capacidade mental. Para que ficar apegado ao secularismo? Para que ficar apegado a essas coisas frívolas e transitórias da terra? Para que ficar apegado a essas coisas tolas que não levam a lugar nenhum? Nós queremos, em nome de Jesus, meu Deus, Te pedir que renove a nossa vocação em Ti. Encha o nosso coração, Senhor, para Te amarmos, para Te adorarmos, para querermos ser igual ao Teu Filho Jesus.
Oh, meu Deus, nós estamos tão cansados desse mundo. Vamos nos deitar agora em uma cama, Senhor, todos nós vamos adormecer. E essa dormência, na verdade, é como se estivéssemos mortos com a nossa consciência, porque nós não vemos o nosso sono, nós não compreendemos como que dormimos e acordamos, entendemos que tudo isso acontece por conta da Tua misericórdia, Senhor. Como que alguém, Pai, que não tem certeza do amanhã, pode ditar o dia do arrependimento, o dia do batismo, o dia da revisão de vida, o dia da profissão de fé, o dia do abandono do pecado? Como, Senhor, se nós nem sabemos o que será do amanhã? Tem misericórdia de nós e nos dá um sono na Tua presença e pela Tua graça nos dá mais um dia, o privilégio de vivermos mais um dia, Senhor. Porque nós somos como a névoa que aparece quando o sol vem, Senhor, a gente se desmancha e acaba. Os dias se passam como um rio correndo e a vida como sonho se desvanece. Mas o Senhor Jesus Cristo jamais mudará. E o Senhor nos apresenta uma proposta tão linda de uma vida eterna que não vai acabar nunca. Vida sem fim, Senhor. Como que alguém está vivendo à beira de um abismo com uma proposta de vida sem fim e fica por aí vacilando? Nós não queremos vacilar mais. Queremos chegar em casa hoje e continuar essa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.